Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da tuberculose. Vem comigo! Primeira questão a ser considerada e que é uma coisa muito importante para a gente articular em relação à história da tuberculose. Na Europa do século XIX, estimava-se que um quarto da população morreria da doença ainda jovem. O diagnóstico da tuberculose era muito difícil por várias razões. A primeira delas, o bacilo se reproduz muito mais lentamente do que a maioria dos outros germes. Segundo ponto, a doença é furtiva, ou seja, depois que ela entra no corpo, o germe espera o tempo que for necessário, sejam 10 dias, sejam 50 anos, pelo momento em que o hospedeiro vai estar mais fraco e a partir desse momento é que ele começa a proliferar. Terceiro, quando a tuberculose ataca, a pessoa infectada sente-se cada vez mais cansada e ela não sabe o motivo. Então tem uma série de outras questões e uma série de outros fatores que podem disfarçar o processo relativo ao desenvolvimento de um quadro de tuberculose. A tuberculose em si, ela não dá nenhum sinal externo da sua presença até que seja tarde demais. E é importante a gente salientar que antes de procurar no corpo humano as evidências da doença através do raio-x ou através de testes de pele, né, o que mostrava efetivamente que uma pessoa estava com tuberculose era a mancha vermelha de sangue provocada pelo escarro em um acesso de tosse. E quando a gente chegava nesse ponto, no sinal definitivo da doença, já era tarde demais. Então, a tuberculose é algo extremamente complexo e, de uma certa maneira, ela é complexa até os dias de hoje. Se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho aqui do livro que a gente está usando para gravar esses vídeos, para que vocês tenham noção do que eu estou querendo dizer. Hoje, 5 décadas depois de encontrada a cura para a doença, a tuberculose, conhecida como TB, mata mais pessoas do que qualquer outro germe isolado. É a doença infecciosa que provoca o maior número de mortes nos Estados Unidos. No mundo inteiro, 3 milhões de pessoas morrem a cada ano por causa da tuberculose. Mais de 8 milhões ficam infectadas. Em pouco mais do que o tempo que você leva para ler esta sentença, ou no caso de vocês, né, ouvirem essa sentença, outra pessoa terá morrido de tuberculose. Então, esse é o grau de gravidade da doença que a gente está aqui hoje apresentando para vocês nesse vídeo. Tá? Os bacilos que causam a tuberculose, eles têm em média 2 milésimos de centímetro e são transportados por partículas úmidas que flutuam na respiração de uma pessoa. O famoso perdigoto, né? As gotículas que a gente expele a cada vez que a gente fala ou espirra, coisas desse tipo. Essas gotículas, elas podem carregar de 1 a 3 bacilos cada e são tão pequenas que elas ficam flutuando no ar, aonde elas podem permanecer suspensas por horas até serem inaladas pelo pulmão de outra pessoa. Uma partícula maior poderia ficar presa no muco que reveste as vias aéreas e existe, né, para isso. No entanto, essas gotículas penetram nas vesículas aéreas que formam o tecido de aparência esponjosa do pulmão, aonde não há muco. Nessas vesículas, temos, né, um tipo de organismo chamado macrófago, que são células que estão sempre prontas para consumir esses invasores. Elas funcionam como uma espécie de sistema defensivo, né, do corpo. O problema é que o bacilo da tuberculose fica muito à vontade na barriga do macrófago, né? Ou seja, o sistema imunológico ele não detecta uma infecção por TB a princípio, né? E os bacilos se reproduzem dentro dos macrófagos. Quando esse organismo, né, os macrófagos, quando eles estão municiados, né, para poder matar os bacilos, eles acabam muitas vezes morrendo ao fazê-lo, liberando então uma série de substâncias químicas no pulmão que acabam matando as células deste órgão. Uma questão importante que a gente precisa salientar é que os bacilos também podem sobreviver aos macrófagos e esperar por um momento de fraqueza para proliferar. Então, se a pessoa for uma pessoa que trabalha muito, né, e apresentar estafa, se for uma pessoa que come mal e apresentar um quadro de subnutrição ou de nutrição não adequada, se for uma pessoa afetada por outras doenças, ou então se a pessoa for fumante, os bacilos da tuberculose eles têm uma tendência a proliferar com muito mais força no corpo desse hospedeiro.
E aí, assim, nesse caso, o corpo do hospedeiro vai se ressentir da infecção, né, e acaba mandando, né, o sistema imunológico acaba atacando essas células, esses bacilos, né, e aí ele acaba também atacando as células pulmonares. É importante a gente salientar que a tuberculose infecta, na maior parte das vezes, o pulmão, mas que ela também pode afetar outras áreas e outros locais do corpo, como é o caso dos intestinos, como é o caso dos nódulos linfáticos, da laringe, dos rins, a pele, o sangue, o revestimento do cérebro e até mesmo os ossos. A gente também precisa salientar que a tuberculose é uma doença eminentemente urbana, o que explica porque que tantos artistas do romantismo, né, período lá do século XIX, né, a contraíram. E principalmente o fato de que essas pessoas entravam em contato umas com as outras sem nenhuma medida de proteção, como o uso de máscaras, por exemplo, o que facilitava o contágio. Aí a gente vê a importância de algumas medidas de proteção para outras doenças que estão circulando atualmente, como é o caso da Covid-19. Tá? Algumas curiosidades sobre a tuberculose. Existem registros sobre a doença que datam de 6.000 anos, mas somente nos últimos 70 anos, mais ou menos, é que a ciência médica foi capaz de combater de maneira mais eficaz a doença, graças a muita pesquisa e dedicação por parte dos cientistas. A gente tem que comentar aqui, sem dúvida nenhuma, a potência da pesquisa do médico alemão Robert Koch, que foi o responsável por descobrir efetivamente o bacilo da tuberculose, tanto que ele recebe, né, o nome de bacilo de Koch em homenagem justamente a esse médico. Foi ele que também estabeleceu o padrão de procedimento que os cientistas usam até hoje para mostrar que uma determinada criatura microscópica causa uma certa doença. Foi no combate à tuberculose que se desenvolveu o uso de medicamentos conhecidos como antibióticos e que são decisivos para derrotar as doenças infecciosas, desde que você não faça mau uso deles. O que é fazer mau uso do antibiótico? É tomar o remédio sem necessitar, você não cumprir o ciclo de medicamento que foi prescrito para que você faça uso daquele medicamento, porque quando você não faz isso, você está fortalecendo, né, o inimigo que esse remédio deveria combater. Tá? Existem 3 razões pelas quais os números de pessoas contaminadas por tuberculose aumentou nos últimos anos do século XX no mundo. Tá? Primeira dessas razões: os remédios precisam ser tomados por um longo período de tempo, e aí acontece das pessoas sentirem uma melhora nos sintomas e elas abandonam o tratamento. Quando elas fazem isso, o antibiótico deixa de ter eficácia. Tá? Segundo, a maior parte das pessoas do mundo vive em péssimas condições de moradia, e um espaço de moradia não adequado, ele é algo que faz com que a tuberculose prolifere. E a terceira questão é justamente associada a esse problema de moradia, ou seja, um aumento da pobreza. Tá? Algumas cidades do mundo conseguiram reverter esse quadro, como é o caso de Nova York, através de um programa chamado Directly Observed Therapy Short, ou DOT. O que é o DOT? Se a gente for fazer a tradução do nome, ele significa Pequeno Programa de Terapia Diretamente Observada. Isso significa que as pessoas doentes de tuberculose eram observadas por profissionais da saúde enquanto elas tomavam os seus remédios. Tá? Vou ler aqui mais um trechinho do livro para que vocês tenham noção do que eu estou querendo dizer. Imagine milhares de pessoas com tuberculose espalhadas pela cidade de Nova York, sendo rastreadas e observadas todos os dias enquanto engolem suas pílulas. Isso requer tempo e é dispendioso, mas funciona, não só em Nova York. Na África, países como Benin, Malawi e Tanzânia agora curam mais de 80% dos casos dessa doença utilizando o DOTS, assim como Chile e Honduras. Na Ásia, lar de 2/3 das pessoas que sofrem de tuberculose, os programas DOTS foram instituídos na China, Coreia do Norte, Malásia e Vietnã. E aí o que foi observado? Aonde esse tipo de programa foi implementado, houve uma cura efetiva. 80% das pessoas ficaram curadas. Tá? Então, um programa como o DOTS, ele mostra que o combate à tuberculose pode ser feito e pode ser feito de maneira positiva, mas isso é algo que exige tempo e recurso. Se a gente for parar para analisar, como eu falei, a maior parte da população que é atingida pela tuberculose apresenta um grau de pobreza mais elevada. Tá? E aí vem a grande questão:
quanto valem essas vidas para que a gente efetivamente articule projetos no sentido de beneficiá-las. Um dos grandes problemas que a gente tem visto acontecer em termos de saúde no mundo hoje é esse, né? As pessoas mais pobres, elas acabam sendo deixadas de lado pelos programas governamentais, ou então elas são utilizadas meramente como cobaias num problema ético gravíssimo que a gente precisa urgentemente combater. Toda vida salva é uma vida que vale a pena. Essa deveria ser a lição que o programa DOTS deveria deixar para o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, teremos mais novidades no canal. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Não esqueçam, toquem no sininho, curtam o canal e compartilhem. Monólogos foi feito para ser apreciado sem moderação.